Em uma tarde, de repente caiu uma chuva torrencial que tinha veneno. Enquanto as pessoas fossem apanhadas pela chuva, seriam envenenadas e perderiam rapidamente a consciência. Para escapar desse acidente, essa garota levou seu irmão para um abrigo subterrâneo. Eles ficaram lá por 6 anos. 6 anos depois, quando ela voltou à Terra novamente, o mundo mudou. O nome da garota era Simone. Um dia, enquanto estava indo para a escola, Ramone foi repentinamente levado para longe por seu pai. O pai da Simone era cientista, colocou toda a família no carro e foi para o subúrbio. Simone não entendeu por quê, então perguntou ao pai o que aconteceu. O rosto de papai estava tão sério que ele não disse nada, mas o rádio do carro revelou a causa, e a cidade vizinha de repente caiu uma chuva venenosa. Enquanto as pessoas fossem apanhadas pela chuva, seriam envenenadas e morreriam no local. Nuvens negras estavam se aproximando da cidade, a chuva estava chegando. No meio do caminho, ocorreu um acidente de carro. O pai saiu do carro, toda a família foi para a mata fechada. Neste ponto, as gotas de chuva começaram a cair. Antes que a chuva viesse, eles chegaram ao abrigo. Este túnel foi construído no subsolo e foi construído de ferro grosso, forte e para impedir o ataque de armas nucleares. Este túnel precisava uma impressão digital para entrar. O pai inseriu as impressões digitais da família aqui antes. No túnel havia comida, roupas e instalações suficientes para eles viverem aqui por vários anos. Sob o constante questionamento de sua filha Simone, o pai teve que contar tudo. Existia um veneno na água da chuva que podia matar pessoas, a situação estava muito urgente. O pai era um cientista, para salvar mais pessoas, ele foi forçado a pesquisar um antídoto. Antes de sair, o pai disse a Simone para ouvir a mãe e cuidar do irmão. Simone pegou seu telefone para verificar a situação lá fora. Ela entrou em pânico ao descobrir que seus amigos do lado de fora gritavam por ajuda. Muita gente parou de respirar, a situação era mais grave do que Simone pensava. A mãe foi até a cozinha fazer café para as crianças. Ela tremia e também estava com muito medo, mas teve que fingir estar calma. De repente, houve uma batida na porta lá fora. Simone pensou que seu pai estava de volta, mas a mãe ordenou em voz alta: não vá porque o pai tem impressões digitais, pode abrir a porta sozinho. Portanto, deve haver mais alguém batendo na porta. Mas as duas crianças saíram espontaneamente e abriram a porta. A mãe queria parar, mas era tarde demais. Uma pessoa infectada estava enlouquecendo puxando seu irmão Rasmus, com a intenção de arrastá-lo para a chuva. A fim de proteger seu filho, a mãe correu e empurrou o homem infectado para fora. Rapidamente a mãe foi cercada pela chuva. A mãe ergueu a cabeça para olhar o céu, a chuva ficava cada vez mais forte. Ela lentamente caiu no chão e parou de respirar. Simone arrastou o irmão de volta para o bunker, depois fechou a porta. Ela abraçou Rasmus e começou a chorar, sentindo culpa e arrependimento. Se ela não abrisse a porta sozinha, sua mãe não teria morrido. Agora as duas irmãs só podiam contar consigo mesmas. Simone encontrou uma máquina de controle no porão. Através da máquina, ela acidentalmente descobriu que havia muitos outros bunkers na floresta. Simone teve uma conexão com o computador e pretendeu entrar em contato com os outros sobreviventes sortudos, mas não receberam nenhuma resposta. Era realmente impossível imaginar. A vida no bunker não precisava se preocupar. Ouvindo os gritos de angústia do lado de fora, Simone de repente se sentiu com sorte por dentro. Se não fosse por seu arranjo meticuloso, eles provavelmente não podiam viver até esse tempo. Os dois irmãos esperaram em silêncio o pai voltar. Esperaram 6 anos. O tempo passou, o irmão Rasmus agora se tornou um cara alto. Comparado com sua irmã mais velha, que estava satisfeita com o presente, ele estava extremamente ansioso para o mundo exterior. A longa vida no subsolo trouxe as emoções de Rasmus à beira do desespero. 6 anos atrás, o que aconteceu com o mundo exterior? Papai está vivo ou morto? Eles não sabiam de nada. Vendo que a quantidade de comida no porão era cada vez menor, Simone finalmente criou coragem e decidiu sair. À meia-noite, Simone vestiu roupas de proteção e abriu a porta principal do bunker. O mundo exterior estava assustadoramente quieto, e, estranhamente, o corpo de sua mãe também não estava. Haviam muitos sinais ao lado da estrada, marcando a localização do posto médico próximo. Simone foi ao posto médico de acordo com as placas. Em todos os lugares da estação de socorro havia cadáveres secos. Afinal, o que aconteceu com este mundo? Por que a raça humana está extinta?
Em pânico, Simone de repente viu um lobo faminto que estava olhando para ela. Simone gritou. Já fazia muito tempo que esse lobo não via uma pessoa viva, então ele estava com medo, então Simone tinha sorte de estar viva. Depois de retornar, Simone disse a Rasmus sobre isso. O lado de fora se transformou em uma pilha de escombros, e a chuva venenosa também desapareceu. Os dois decidiram sair em busca de comida no dia seguinte, mas aconteceu um incidente. Rasmus dormia profundamente quando foi acordado por uma sirene de alerta do porão. Ele se sentia extremamente sem fôlego, sem entender por que o nível de oxigênio no porão havia diminuído. Simone, que dormia profundamente, também estava em coma por falta de ar. Rasmus levantou-se e arrastou a irmã até a porta. Ele abriu a porta principal e correu para fora para respirar. Simone também gradualmente recuperou a consciência. Neste momento, um grupo de estranhos segurando armas apareceu de repente e cercou os dois. O grupo de estranhos perseguiu as irmãs de volta ao bunker e os trancou em um quarto. Eles eram um grupo de sobreviventes de sorte. O líder era Martin. A chuva tóxica não infectava apenas os humanos, mas também contaminava alimentos. 6 anos se passaram e só restava um pouco de comida no chão. O grupo Martin estava morrendo de fome, logo encontraram um porão, mas não havia como entrar. Então, eles bloquearam a porta de ventilação do porão, apenas para forçar os dois a sair. Mas a comida também tinha acabado, e eles remexeram por meio-dia, sem colheita. Quando Martin estava prestes a desistir, Simone de repente o chamou. Simone sabia que o mundo exterior estava sempre à espreita em perigo. Se os dois irmãos quisessem viver, teriam que contar com esse grupo de estranhos. Ela disse a Martin que na floresta havia muitos outros porões, ela pode levá-los para encontrar comida. Depois de pensar, Martin concordou. Martin disse a Simone que o local em que estavam era a zona de infecção. Após a chuva venenosa, muitas pessoas foram envenenadas e morreram. O governo levou os líderes a partirem primeiro. Para evitar que esse veneno se espalhasse, uma parede foi construída ao redor da área de infecção em 4 lados. Esses 4 seguidores de Martin se encontraram na corrida. Todos eram pobres pessoas abandonadas. Para destruir completamente a fonte de infecção, o governo enviou muitos caçadores para vasculhar a floresta. Assim que os sobreviventes foram encontrados, eles atiraram e mataram Martin de repente ordenando que todos se deitassem. Eles tiveram muito azar porque encontraram caçadores. Caçadores lançaram drones sensores e fizeram buscas de cima. Martin tinha muita experiência, então ele imediatamente tirou o pano de isolamento para cobrir a todos. Em um piscar de olhos, a noite caiu, eles encontraram uma casa abandonada e ficaram lá. A área de infecção era turva o ano todo, a chuva tóxica não desapareceu. Chovia todas as noites, então eles precisaram sair da chuva. Martin ordenou que as pessoas fechassem todas as portas. A toxicidade da água da chuva era tão forte que basta uma gota para ser infectada. Sua comida havia acabado, eles tinham que encontrar suprimentos. Simone encontrou outro bunker. Para facilitar a comunicação, as impressões digitais eram todas idênticas. Havia comida suficiente lá para viver em 2 anos. Simone de repente descobriu o telefone de seu pai, com uma localização marcada que era uma base de pesquisa de veneno. Para encontrar seu pai, Simone decidiu levar Rasmus ao centro de pesquisas. Martin a aconselhou a não ser agressiva, pois se quisessem chegar ao centro de pesquisas, teriam que passar por uma cidade. E naquela cidade havia muitos moradores famintos. Mas Simone sentia tanto a falta de seu pai que se despediu de Martin e começou sua jornada para encontrá-lo. Os membros sentiram que talvez o centro de pesquisa já tivesse criado um antídoto. Depois de pensar, Martin deixou o porão. Depois de meia jornada, todos foram para a cidade. A cidade havia se transformado em uma pilha de escombros. Eles foram a um restaurante abandonado e levaram comida para repor as energias. Mas o sabor da comida atraiu os moradores que se escondiam na esquina. Os moradores começaram a atacá-los como zumbis. No caos, Simone se perdeu. Ela conheceu um pai e um filho lamentáveis. O menino estava com muita fome. Por gentileza, antes de ir, Simone deixou um pouco de comida para os dois. Mas outros moradores os rasgaram em pequenos pedaços como bestas ferozes. A gentileza de Simone acabou matando 2 pessoas. Ela se reuniu com um grupo de amigos. Martin imediatamente deixou toda a comida e colocou o ferido Rasmus no carrinho. Aproveitando a hora em que os famintos roubavam comida, o grupo rapidamente cruzou a cidade. Rasmus foi ferido e não pôde viajar longas distâncias. Agora eles precisaram encontrar um carro para não terem que andar. Agora que os caçadores estavam começando a procurar novamente, Simone tinha encontrado um jeito.
Ela propositalmente correu para fora para se mostrar embaixo do drone. Com certeza, os caçadores foram enganados e liderados por Simone sob a ponte. Eles nocautearam os caçadores e então roubaram o carro. Tendo adquirido o carro, a velocidade aumentou significativamente. Com base nos suprimentos dos túneis, eles estavam se aproximando cada vez mais do centro de pesquisa. O que estava por vir, eles não sabiam. A única coisa que sabiam era que somente indo em frente, eles podiam ver a luz da esperança. Este era um filme de ficção científica americano chamado The Rain. O filme tem um total de 3 partes, este é o conteúdo principal da primeira parte. Na parte seguinte, Simone sem problemas chegou ao centro de pesquisa e descobriu um segredo terrível. Descobriu-se que essa chuva tóxica não era um desastre natural, mas foi provocada pelo homem. Para resolver o problema do excesso de população na Terra, o governo elaborou um plano para envenenar a chuva e lançar a chuva venenosa no céu por meio de bolas eletromagnéticas para eliminar as pessoas das classes mais baixas. Como o pai de Simone fazia parte desse plano, Simone ficou furiosa e rompeu relações com ele. Depois de saber a verdade, estou começando a suar frio. A mãe natureza não tem más intenções, é só que as pessoas aproveitam os fenômenos naturais para pregar peças. Ok, este vídeo termina aqui, até logo.